Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o Casamento e Comportamento, o nosso podcast. Aqui é onde a gente recebe, recebo na minha sala de visitas convidados muito especiais com temas diversos que abrangem casamento e comportamento. E hoje a nossa convidada faz parte de um universo onde estima-se que 4 milhões de brasileiros estejam enquadrados no transtorno de espectro autista, conhecido como TEA. E sobre o tema, causas, mitos e verdades, além de como a gente pode contribuir para a aceitação e inserção da diversidade em nossa sociedade, nessa edição eu recebo a querida doutora neuropsicóloga sênior do Hospital INC, doutora Samantha Blatz. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Silvia. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E eu fico feliz de você ter aceito e ter encontrado um espacinho na sua agenda para estar conosco, nos esclarecendo um tema tão atual, não é, doutora Samantha? Sim, é um tema extremamente atual e nós podemos dizer que os grandes meios de comunicação, como por exemplo a internet, têm promovido uma contribuição muito importante para isso, porque levanta, traz a informação, levanta a fumaça do assunto para que as pessoas busquem ajuda e busquem o diagnóstico. E no caso dos adultos, que é uma questão assim bem especial, diferente, acho que a gente vai poder falar disso, que tem suas particularidades por um diagnóstico muitas vezes tardio, e das crianças, onde você consegue hoje, graças ao acesso à informação, à disseminação da informação, um acesso precoce ao sistema de saúde, aos tratamentos que vão mudar o curso da vida dessa pessoa. Ótimo. Doutora Samantha, para começar essa conversa, o que é o autismo? Bom, o autismo vamos colocar, ele é um transtorno, é uma síndrome. Nós não podemos dizer que é uma doença neurológica, é um conjunto de sinais e sintomas onde a pessoa vai ter um comportamento diante do outro diferente do comportamento de uma pessoa neurotípica. Tá? Que vai ter algumas características. Por exemplo, e aqui é o principal marcador para diagnóstico da doença, que é alguma dificuldade na comunicação com o outro, Silvia. Essa é a maior característica da pessoa, a gente diz, com autismo, do autista? Exatamente, do autista. Você pode considerar assim que esse é o eixo principal. Nós temos hoje um manual diagnóstico, que é o DSM-5, as pessoas já falam bastante nele, que é o manual de diagnóstico de transtornos psiquiátricos da Sociedade Americana de Psiquiatria. Ele já tem uma definição bem clara do autismo, e ele traz esses marcadores para fazer o diagnóstico, que são marcadores clínicos, tá? Então, assim, o eixo principal, que é o critério A, que é o critério de transtorno, algum transtorno na comunicação. E pense que comunicação não é especificamente fala, tá? Comunicação pode ser comunicação verbal ou não verbal, a capacidade da interação desse sujeito com o outro, com o objetivo de fazer uma comunicação. Por exemplo, quando a gente percebe aquela criança mais isolada, com dificuldade de se relacionar com os colegas, que está no próprio mundo, isso é uma característica de autismo? Isso pode ser, sim, uma característica de autismo, e esse tipo de comportamento, ele requer que vá se buscar algum tipo de investigação, Silvia. Embora existam outros critérios, que são, a gente chama de critérios adicionais ou acessórios, como, por exemplo, o comportamento estereotipado, o hiperfoco, que são critérios adicionais, embora esses outros critérios sozinhos, eles não sirvam, eles não dão base para um diagnóstico de autismo. Então, o princípio fundamental é a dificuldade, algum nível dessa comunicação com o outro. Essa dificuldade de comunicação, ela é percebida quando a criança ela é autista desde pequena,
ou essas características elas podem ser percebidas na juventude ou na vida adulta? Ou desde cedo a gente já vai saber que essa criança é autista? Silvia, você traz agora uma questão que parece, desculpa, batendo aqui. Fique tranquila. Que ela parece crucial no meio dessa história toda. Por quê? Porque, assim, nós vamos ter alguns níveis diferentes de autismo. O autismo pode ser classificado em níveis. Em níveis. Tá. Alguns dizem que não, mas vamos considerar, assim, níveis de suporte, que é o autismo mais leve, que requer apoio leve para essa pessoa, um moderado que tem características mais acentuadas dos traços do autismo e requer um apoio para a pessoa moderado para atividades de vida diária, para comunicação, para lidar com as suas coisas do dia a dia, e o autismo mais grave, né, que é considerado o nível 3. E nesse nível 1, é muito comum que os sintomas passem desapercebidos durante a infância. É mais comum que você consiga identificar precocemente autistas com nível 2 de suporte ou com nível 3. Essas características, elas passam desapercebidas porque no dia a dia elas acabam se diluindo, né? E a gente acha que de repente é um acesso de alguma coisa, enfim, ou porque a gente não, como que fala? Elas não são marcantes. Quais seriam essas características, doutora? Então, você traz essa questão, ela é bem interessante. Você veja, Silvia, o autista de nível 1, ele pode ter esses sintomas muito leves, de modo que eles realmente passem desapercebidos. Que sintomas seriam? Por exemplo, a criança vai desenvolver a fala, tá? Mas ela pode não desenvolver toda aquela função de comunicação da fala, por exemplo. Então, ela vai falar, ela vai repetir, ela vai usar a fala para si de uma maneira instrumental, mas isso não vai ser um instrumento efetivo de comunicação dela com o outro. Tá? Então, isso seria um exemplo de uma criança com autismo de nível 1 e que de repente vai passar desapercebido, ou que vai ter muito mais uma dificuldade de interação com os outros e ela pode passar por tímida, ela pode passar por introvertida, e aí essa característica dessa criança que na verdade tem um desconforto no seu contato com o outro acaba passando desapercebida, porque assim o bebezinho, por exemplo, com autismo, que já tem um nível mais acentuado, normalmente uma mãe que não é marinheira de primeira viagem já percebe que a criança não faz aquele contato visual tão acentuado com a mãe nem na hora da amamentação, né? Mas também uma mãe de primeira viagem talvez nem perceba, porque ela nem sabe que o bebê, ela já está tão, né, assustada naquela situação nova. Sim. Que ela não percebe esse detalhe, né, essa característica, na verdade. Com certeza, tanto que a maioria das mães, né, ou a maioria dos diagnósticos do autismo na infância acabam acontecendo por uma característica que é um pouco mais marcante no nível 2, que é o atraso do desenvolvimento da fala. E aí, quando esse atraso acontece, aí a pessoa começa a procurar o médico, e normalmente o primeiro médico que ela vai procurar é o pediatra. Por isso, fique marcado aqui. Neurologista é extremamente fundamental para o diagnóstico, o psiquiatra, mas quem vai ter o primeiro contato com a dúvida dessa mãe, principalmente com as crianças, vai ser o pediatra. Olha, então, a grande importância do pediatra também, do papel dele. Nessa descoberta. Isso. Até porque, doutora, se não é detectado na infância, nessa primeira infância, essa criança já perde uma etapa que poderia ser tratado, né? Perde por uma questão muito importante, que é o tipo de estimulação que você tem que estar fazendo com essa criança para que ela vá fazer um desenvolvimento ótimo, para que ela possa explorar ao máximo a potencialidade desse cérebro.
Quer ver? Posso dar um exemplo? Claro, e por favor, fique à vontade com o seu café, porque ele vai gelar aqui no estúdio. Aliás, se alguém conseguir um café, para mim eu também quero, eu fiquei com vontade, que a doutora Samanta está tomando café. Uma delícia. Mas é assim, Silvia, olha só. Para que a cognição de uma maneira global se desenvolva, ela precisa que algumas áreas cerebrais sejam estimuladas e que se desenvolvam primeiro. Então, assim, muita gente fala de, precisa teoria da mente, que o autista tem problema no lobo frontal e que ele precisa estimular as funções superiores, mas hoje a gente sabe que a grande importância do trabalho com autismo começa num bloco de estimulação motora e sensorial, porque estas são as funções básicas do cérebro que se desenvolvem primeiro, e a partir destas funções que as outras funções cerebrais que vão montar as nossas funções cognitivas, funções mentais superiores, as mais elevadas, que é sobre ela que elas se assentam. Então, hoje a gente sabe que você não trabalha a cognição de um autista se você não trabalhá-lo a nível sensorial e motor primeiro. Por isso a importância do reconhecimento precoce, de entrar em programas reconhecidos de estimulação, de habilitação, para que eles possam ter todas as oportunidades do seu desenvolvimento. Doutora, o que classifica o nível 1, o nível 2 e o nível 3? Eu imagino que seja uma definição muito mais complexa, né? Um conjunto de variáveis ali que classifiquem. Mas para a gente entender essa nomenclatura e essa divisão, o que marcaria um autista de nível 1, de nível 2 e de nível 3? Vamos colocar assim, acho que para que a gente consiga ter entender. Nível de independência. Ótimo. Eu acho que se eu fosse usar uma linha em cima da qual trabalhar níveis, né, de intensidade de sintomas, eu pensaria naquele que é bem independente, que consegue tocar sua vida, que é o nível 1, com poucos prejuízos ou com poucas dificuldades. Ele vai ter uma vida normal. Ele vai ter uma vida quase normal. Quase normal. Quase normal. E eu já explico por quê, que aí a gente vai chegar no já deixo ali quase normal. Aí nós vamos ter o nível 2, que é aquele que vai requerer algum nível de suporte, por exemplo, para lidar com as suas finanças, por exemplo, com a sua autonomia no dia a dia. Então ele vai ter... Autonomia é acordar, tomar café, ir no mercado, fazer compra. Isso. Isso a gente define como autonomia. Exatamente, autonomia. Tá. Inclusive para os atos da vida civil, assim, né? Tá. Eu estudo, eu me autogerencio, eu consigo ir para um trabalho, eu consigo voltar desse trabalho. Eu consigo preparar a minha refeição, eu consigo lidar com o meu entorno, né? Então são aqueles que precisam de algum tipo de suporte, um nível médio. O severo, né, ou nível grave, não gosto da palavra severo, né? Fala de sisadez, né? Parece alguém... Parece brabeza, né? Mas assim, o nível mais elevado, que é o 3, que é o grave, é quando essa pessoa realmente precisa de um suporte bem importante para fazer as coisas do dia a dia, para suas AVDs, que são as atividades de vida diária, que tem limitação para as atividades de vida diária que são instrumentais, que é lidar com dinheiro, lidar com bens, que é dirigir um carro. Então, que tem essas limitações e vão ter normalmente limitações comportamentais e intelectuais, que é bem comum. Então, você está falando assim de níveis diferentes dentro de uma régua que é bem ampla, porque é isso que o DSM-5 traz, ele traz um espectro, tanto no sentido de aprofundar as características em cada ponto dessa régua, quanto no sentido de ser uma régua bem extensa, que vai desde quadros mais leves até os quadros mais graves. Os quadros mais graves. Doutora, por exemplo, o autismo é hereditário?
se eu sou autista, eu terei uma grande probabilidade de ter um filho autista? Como que acontece isso? Então, existem controvérsias hoje. Alguns autores falam que tem uma hereditariedade, sim. Muitos autores falam que existe, na verdade, uma questão genética ligada à mutação genética. Tá? Que não necessariamente é uma hereditariedade. Mas aconteceu a mutação na hora da formação do bebê, essa mutação acontece. Essa mutação acontece. Seria mais ou menos o que acontece com a síndrome de Down? Quando na hora da fecundação muda e daí muda o cromossomo, né? Eu não gosto de falar nada médico, eu não sou médica, eu não sei falar em termos técnicos, né? Mas é uma mutação, não é o Down? Ele tem uma configuração diferente da síndrome de Down, né? Tá. O trissomia do 21, principalmente porque hoje se acredita, ou já se está se fazendo um mapeamento, que existe um agrupamento de genes que modificados, que mutam e levam ao fenótipo, à apresentação do quadro de autismo, né? Então hoje já estão estudando, assim, já foram detectados mais de 72 genes fortemente mutados, fortemente relacionados com o autismo. Então, você vê que existe um espectro amplo e olha só que coisa interessante, Silvia. Interessante. Ele é bem interessante, porque você não está falando de uma mutação específica, que é o caso do Down, né? Que é o caso do Down, ele é um pouco diferente, né? É bem mais amplo. Ele é bem mais amplo, né? E, inclusive, estão sendo desenvolvidos estudos com grandes números populacionais, assim, da ordem de milhares de pessoas, em que você vai ter sobreposição de particularidades desses genes do autismo com atraso do desenvolvimento e outro agrupamento que relaciona autismo com genes ligados com a esquizofrenia, que são diferentes, inclusive, né? Então, você vê que existe um amplo estudo hoje mostrando a grande contribuição desses elementos genéticos na manifestação do autismo, em suas várias apresentações, Silvia. Nossa, que interessante. E, doutora, é uma fala popular ou realmente nunca se teve tantos autistas? Porque hoje, com a questão da internet, a gente tem acesso a muita informação, tem coisas que parecem que aumentaram e tem coisas que só vieram à luz, né? Mas elas sempre existiram, sempre aconteceu, mas a internet trouxe à luz e agora mais pessoas ficam sabendo. E é muito comum, todo mundo tem um caso de autismo. Eu tenho um amigo que é autista, eu tenho um colaborador que é autista, que tem um filho autista. Está aumentando? Qual que é o cenário? Então, eu acho que aqui nós temos dois cenários que se somam, né? O primeiro cenário que se soma é o aumento do conhecimento que a gente tem sobre essa condição médica. Tá? Então, o que a ciência vem estudando e descobrindo sobre as apresentações, as características, até as características neurológicas mesmo do cérebro do autista, que vem se estudando e conhecendo cada vez mais, o que vai permitir que a gente destrinche mais, detalhe mais, entenda mais as diversas apresentações que esse quadro pode ter. E a outra coisa é o acesso à informação. Nós estamos sabendo mais. Nós estamos sabendo. Então, essas pessoas, elas chegam mais facilmente aos consultórios e são diagnosticadas com uma facilidade muito maior. Então, a comunidade científica hoje considera que essas pessoas eram subdiagnosticadas. Né? Vou fazer um paralelo, não sei se você conhece a hidrocefalia de pressão normal ou normotensa, a minha tese de doutorado em cima disso
E assim, nós tínhamos toda uma população de subdiagnosticados com hidrocefalia de pressão normal no idoso, né? E que é uma condição médica amplamente tratável. Então, assim, conforme o conhecimento vai se aprofundando e a informação vai entrando na sociedade, a gente começa a enxergar essas pessoas. E o autismo, ele tem vários relatos de autismo desde o século XVIII, né, na literatura. Mas com a denominação autismo? Não com a denominação autismo. A partir de quando esse termo é usado? O termo transtorno... É recente? Transtorno do espectro autista vem sendo usado desde 93. É recente, né? É recente. Né? Mas assim, a primeira descrição desse quadro, né, com as características que nós vemos hoje, vem da década de 40. Tá? Então, assim, você já tem algumas décadas de descrição do quadro, né? Você tem um manual, o DSM-3, que já começa a descrever, mas coloca autismo, Asperger e outros transtornos invasivos do desenvolvimento, mas desde, se eu não me engano, 2013 nós temos uma revisão dos manuais e que aí entra com essa nomenclatura, transtorno do espectro autista, e aquele quadro que caracterizava um autismo leve, que as pessoas chamam de síndrome de Asperger, cai por terra, ele deixa de ser considerado. Entendi. E doutora, uma criança, por exemplo, que nasce autista nível 1, ela pode evoluir para o nível 2 ou 3 ou não? E o que está no 3 pode retroceder ou uma vez dentro daquele nível, né, dentro desse universo de autonomia, ele vai ser constante até o fim da vida, até a velhice? Silvia, vamos falar do típico, tá? O típico, ele vai ter uma característica nível 2 e é claro, e ele vai ser um nível 2, mas é claro que muitas das limitações dele vão aparecer conforme o desenvolvimento vai acontecendo. Tá? Porque isso é dado pela mutação e tem alguns processos chamados de poda neural, onde acontecem erros, né, na configuração do cérebro e que vão acabar determinando como isso vai acontecer. Mas existe um quadro, por exemplo, que é o autismo regressivo, que a criança desenvolve até um certo ponto e depois ela dá uma regredida, né? Então você vai ter algumas apresentações diferentes. O típico quem é um nível 1 vai acabar se desenvolvendo como nível 1, nível 2 como nível 2, nível 3 como nível 3. Sempre dentro daquele universo deles. Eles não vão transitar, não vai piorar e também ele não vai melhorar. O que nós vamos ter agora, Silvia, é uma nova geração de autistas tratados. Aí a gente vai começar... O que é um autista tratado? Que está sendo submetido às terapias que são modificadoras do potencial de expressão do seu comportamento. Tá? E que, por exemplo, são o Denver, as abordagens comportamentais que vão fazer as modificações do comportamento, treiná-lo, diminuir a sensibilidade sensorial e que aí vão modificar o comportamento deles ao longo da vida. Ou seja, eles conseguem ter uma vida mais normal e dentro da sociedade. Isso. Porque a gente também tinha um estereótipo, eu lembro de, assim, parecia que o autista era aquela pessoa isolada que, sim, eternamente iria viver à margem, né? E agora a gente já percebe eles inseridos na sociedade, tendo uma vida, como a senhora define, quase normal. É isso? Exatamente. Sendo capazes de lidar com várias situações do dia a dia que sem uma estimulação, muito provavelmente eles não conseguiriam. Vou dar um exemplo, a questão da sensibilidade sensorial, sensibilidade tato, interfere às vezes na alimentação, porque a textura dos alimentos é desagradável, a audição, barulhos altos, muito barulho. Então, assim, esta sensibilidade ele pode ir sendo dessensibilizado através dessa estimulação ou até se introduzirem aparatos para ele se adaptar para conseguir estar, por exemplo, em ambientes barulhentos sem sofrer tanto.
Exatamente. Então, você tem estratégias diferentes que são adotadas para melhorar a inserção dele na sociedade, porque ele precisa estar inserido. Pela amplitude de diagnóstico hoje, de nível 1 a nível 3, e toda essa gama dos autistas com nível 2, é muito importante você conseguir promover a inserção deles, que a sociedade consiga assimilá-los, né, e entender que ele não é um neurotípico, mas ele é um cidadão. Ele está ali. E eu tenho uma ótima notícia para a senhora. O Patrick está aqui? O Patrick que trabalha conosco, o Patrick é autista. Olha o Patrick só. tem um filho autista, né, Patrick? E eu nunca tinha percebido, posso pegar aqui, o Patrick vai emprestar pra gente. Obrigada. Eu nunca tinha percebido, como diz o Patrick, é tão bem inserido, né, Patrick? Eu nunca tinha percebido. E o Patrick me mostrou um dia, foi na gravação, ele falou assim, Silvia, eu sou autista, mostrou a foto do filho dele, que é lindo, falou que o filho dele era autista, e eu acho que eu me choquei um pouco com o crachá, doutora, porque a gente está fazendo um trabalho de inserção, né? E cada vez mais, não só com autismo, com outras síndromes. O autista precisa andar com o crachá? Olha, eu tenho assim um respeito profundo, né, por isso daqui, porque para quem tem, para as famílias, é um símbolo de direitos adquiridos dentro dessa sociedade. Então, assim, eu respeito muito isso daqui, eu acho que é uma simbologia de estamos respeitando essa pessoa, sabe? Então, isso é muito bacana. Se precisa, não necessariamente, acho que vai de cada um. Não deixa estigmatizado o fato O Patrick explicou para nós, né, Patrick, quando eu perguntei do crachá, ele falou assim, caso eu tenha alguma reação, o outro indivíduo entende que eu sou autista, e daí acaba tendo um olhar diferente, um respeito diferente, uma postura diferente, né, doutora? Acredito que seja essa a necessidade, porque de repente esse autista pode ter uma reação que a gente na correria da vida diária, a gente entenda como, né, algo que não é uma síndrome, né, e tem um outro comportamento. Então, nesse ponto, acho muito válido. Eu acho válido pelo efeito psicoeducador para a sociedade, Silvia, que assim, nós precisamos aprender sobre como todas essas condições médicas se manifestam e devemos aprender a respeitá-las, respeitar o indivíduo que tem. Claro que eu acredito que em algum ponto os segmentos vão passar pelo processo de estigmatizar, mas se você estigmatiza de alguma maneira, você consegue ter uma reação da sociedade que diz, opa, não é para agir assim, vamos ver diferente. Então, se nos força um olhar diferente sobre a situação. Isso eu acho muito importante. E trazer essa discussão do, peraí, por que você está estigmatizando? O que é isso? Todos somos diferentes de alguma forma, né? Então, traz à luz preconceitos escondidos, né, assim, bem subliminares, e possibilita falar daquilo. O triste é quando o preconceito existe, ele é subliminar, ele é velado, e as pessoas não falam dele e não conseguem dissolver aquilo. Então, assim, eu acho que ele tem um papel nesse sentido de, né, ajudar a dar um start para, escuta, vamos falar diferente do assunto? E toda vez que a gente pode falar, caem-se as barreiras, né? As barreiras são derrubadas, e o que eu acho mais importante é você pode educar, não é? Se eu posso falar sobre isso, a gente pode educar, a gente pode ser melhor, a gente pode ter um comportamento melhor em relação àquilo. Tudo que a gente não pode falar, cria-se um tabu, né? Isso. E é muito ruim, todo mundo sai perdendo. Exatamente, esse eu acho que é o grande papel da gente, o grande papel da comunicação, dos meios de comunicação, do setor do segmento da saúde, é não deixar que as coisas fiquem nas sombras, né? Você vê, tem uma outra condição médica que vive nas sombras, que é a epilepsia, e que assim, muito difícil
dificilmente a pessoa que tem crises convulsivas fala daquilo, porque ela sabe o grande estigma, o grande preconceito que ela vai sofrer quando ela disser que ela tem crises convulsivas. Nós temos, né, um conhecido, né, que tem epilepsia e trabalha conosco. Ele presta alguns serviços para nós. E realmente completamente diferente do autismo. Do autismo a gente pode falar, né? E da epilepsia é um assunto ainda velado, né? A gente sempre fala pelos bastidores, mas nunca na frente. E nem aprende a lidar com essa pessoa, né? Percebe o perigo de não se falar do assunto? A sociedade não aprende, sério. Ela não se educa, então ela não fica preparada em momento algum para lidar com aquela situação. E por isso que sair das sombras, assim, eu acho que é muito importante. Não, muito, muito mesmo. Ainda mais agora conversando, é verdade, né? O quanto isso é válido. E, doutora, nesse cenário que nós temos agora também de se falar tanto do autismo, podem acontecer também diagnósticos errados, no sentido de, desde cedo, a mãe, de repente, não lidar com uma característica da criança e já carimbar. Não, é autista, né? Ou, de repente, um médico menos apto, um pediatra, um neuro menos apto, acontecer, não, já é autista. Como que a gente lida com isso? Isso acontece? Acontece bastante, tá? Esse do hiperdiagnóstico, né? De você diagnosticar demais pessoas com esse quadro sem que eles existam de fato. Existe um processo dentro da caminhada do diagnóstico, Silvia, que é assim, que é o diagnóstico diferencial, que é onde você tem que trabalhar de uma forma científica e clinicamente falando, para diferenciar aquela situação clínica de outras que são muito parecidas, né? Então, você, por exemplo, pode ter uma criança com uma suspeita de autismo e o que ela tenha seja um atraso global do desenvolvimento, né? Nossa, mas é uma linha muito sensível, né? Muito sensível isso. Muito, por isso o diagnóstico de 15 minutos, quando eu vejo no consultório, me arrepia, me dá assim... Eu que nem trabalho, já fiquei arrepiada com o cenário. Dá 10 tipos de medos diferentes, assim, porque isso implica em via de tratamento, de condução de gasto para a família, em um tipo de intervenção que de repente não é aquele o mais indicado para aquela situação, que você deveria estar tratando com outros remédios, fazendo outras condutas terapêuticas para aquela situação e assim, a questão do diagnóstico errado é um problema muito sério. Eu vejo assim... Em tudo é um problema, né, em doutora? Tudo. O ponto é que às vezes tem algumas síndromes, algumas doenças que eu falo assim, elas ficam na moda, né? Sim. Por alguma razão, por algum acontecimento, elas ficam muito em evidência e a gente tem a sensação que a sociedade tende a definir tudo aquilo que está acontecendo por aquela síndrome, né? À luz daquilo, exatamente. À luz daquilo, né? Então é isso. Exatamente. Isso aconteceu com o transtorno afetivo bipolar. Teve uma época com o transtorno com o depressivo maior, aconteceu com TDAH, né? E está acontecendo com autismo. Com autismo agora é muito recorrente, né, gente? Então a gente tem que ter assim um cuidado muito grande. E assim, aí eu faço minhas as palavras do Dr. Paulo Liberaleso: conhecimento é poder. Estuda. O clínico, né, o psiquiatra, o neurologista, o psicólogo, o fonoaudiólogo tem que estudar, tem que conhecer, sabe? Quanto mais você estuda, mais você conhece, menor a chance de você errar. E fazer diagnóstico precipitado, eu acho que é um dos maiores erros que existe. Então, assim, são duas ferramentas importantes. O tempo, muitas vezes você precisa, você não recebe um paciente e diz, volta daqui a 6 meses, se for aí tudo bem, não é isso. Você vai acompanhando quando você tem alguma dúvida, você vai trabalhando interdisciplinarmente com outras profissões que auxiliam a fazer aquele diagnóstico para poder ter uma conclusão mais robusta, tá? Uma conclusão mais forte. Mas, né, além desse trabalho interdisciplinar, estuda.
Estuda, e quando você cansar de estudar, você dorme e estuda mais um pouco. Doutora, para as mães, principalmente de primeira viagem, quais seriam as características que elas deveriam observar no recém-nascido, no bebê, para tentar detectar se for o caso, e qual seria o primeiro passo, qual a primeira providência a ser tomada quando ela desconfia dessa síndrome? Eu acho que uma das coisas, acho que a gente segue aquele feijão com arroz, que é o que realmente funciona muito bem, que é prestar bastante atenção aos marcos do desenvolvimento da criança. Se você olhar, existem momentos bem marcados do desenvolvimento, o momento da criança andar, o momento das diversas etapas do desenvolvimento da linguagem, né, que vai desde o balbuciar ali nos primeiros meses até palavrinhas que começam a estar vinculadas com o objeto, mamá, papá, mamã, né, até a formação de frases, pelo menos com 2 ou 3 elementos lá por volta de um ano e meio, 2 anos de idade. Então, você ter essa visão do desenvolvimento da criança linguístico e sensorial e motor. Então, se você observar isso, você vai ter uma ideia de, opa, peraí, leva no médico. Pede para fazer uma investigação, explica o que está te preocupando. Sua criança não conversa, ela fica irritada com muito barulho, a fala dela não se desenvolve. Então, vai procurar o médico, sabe? Vai fazer uma investigação mais aprofundada. Não, ótimo, porque também, não é, coitada das mães, hoje muitas delas sobrecarregadas com trabalho, o caso e o filho, às vezes elas não percebem, né, às vezes não tem nem conhecimento, né, doutora? O que parece pra gente, às vezes, muito óbvio, né? Sim. Tem pessoas que têm um olhar de normalidade. Não, acho que é assim mesmo, né? Mas isso, nós temos, Silvia, um grande problema na nossa cultura brasileira. Isso é do brasileiro. Isso é uma coisa cultural. Tem uma coisa cultural muito de, é assim mesmo, daqui a pouco destrava e fala. Verdade, por isso exemplo, é bem cultural. Tá, isso é muito cultural. Muito cultural. Não, não deu o estalo ainda. Que estalo que você está esperando com 4 anos de idade? Isso. Já passou. Então, ó. Não vai instalar mais. Assim, eu ainda acho, entre você ficar muito preocupado ou ficar despreocupado, eu ainda prefiro ficar um pouquinho mais preocupado e buscar informação, buscar um diagnóstico, ou tirar a dúvida. Não era nada, era fumaça. Então tá fumaça. Bom, vida que segue. Mas essa questão cultural é muito interessante, porque meu filho vai fazer 20 anos, estou falando de 2 décadas atrás, acho que agora melhorou e antes dele deveria ser pior, mas era muito comum, quando eu falava alguma coisa da maternidade, eu mãe de primeira viagem, uma pessoa mais antiga virar e falar assim, pare de caçar problema, sabe? Tudo se resolve. E é assim mesmo, cada criança é de um jeito. Pare de ficar procurando problema. Exatamente. Não é tipo, você observa o comportamento, mas parece que você está buscando problema na criança. Não é isso que você está olhando e falando, não, isso aqui não está muito certo, né? Exatamente. Então vai no médico. Eu tenho um caso muito, muito pessoal, Silvia, assim, e sempre quando eu penso nessa história do diagnóstico de autismo, eu lembro dessa situação e não me arrependo em absolutamente nada da escolha que eu fiz. Minha filha mais nova, ela vinha, e não era marinheira de primeira viagem, tá? Já era segunda. Vinha com desenvolvimento normal. Entre 1 ano e 2 meses, a fala dela, que ia muito bem, parou de progredir. Ela avançava a cada semana um lote de palavrinhas novas, estava indo assim muito legal. Parou. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Que bicho pegou aqui, né? E o pediatra dizia, não tem nada, está tudo certo. Eu fui atrás, eu acabei buscando opinião. Eu disse, não, vamos fazer uma investigação, vai que ela está com alguma perda auditiva. Ela estava com uma infecção de ouvido médio que é assintomática. Então não tinha dores, não tinha nada. Só abafou o som e ela parou de falar. Passou por um tratamento de 2, 3 meses para aquele quadro
e a linguagem voltou a se desenvolver normalmente. E para mim, o que foi o sinal que marcou, como eu sou neuropsicóloga, né, foi que a linguagem parou de evoluir. Eu disse, não é possível, ela tinha que estar em franco desenvolvimento 2, 3 semanas, esse negócio estacionado não faz sentido, né? Seria um quadro que para um desavisado poderia estar começando um quadro de autismo, entende? E não era, ela teve uma perda auditiva assintomática, foi tratada e as coisas se restabeleceram depois de alguns meses. Criança normal, mas assim, você tem que estar atento. Você tem, o meu filho passou por um episódio parecido, mas diferente. A gente detectou surdez severa no ouvido esquerdo dele. E eu não percebia, porque ele falava muito certo, sempre falou, teve uma linguagem uma fala muito limpa. Na escola tinha reclamação a todo momento do desempenho escolar, mas pensa, um menino que não ouvia de um ouvido no fundo da sala e ainda sentado do lado que o ouvido ruim era melhor posicionado do que o ouvido bom. O meu sonho é um dia falar no podcast o nome da escola, tá, gente? Mas eu vou me comportar. E um dia a minha mãe me chamou e falou assim, o Rafael não ouve. Eu falei, para, você tá loqueando, né? Ele não ouve. Eu falei, como assim? Não ouve? Não, leve no médico, ele não está ouvindo. Tá, mas por quê? Ele vira a cabeça. Ele fazia assim para ela. Só que ela era avó. Ela já teve 2 filhos e ela estava num momento mais tranquilo de vida, já aposentada, curtindo os netos, com tempo para vivenciar os netos. Eu não, né? Naquela fase tem que trabalhar com um bebê recém-nascido, que né, a gente tudo é novo para nós naquela correria. E eu não percebi. E quando fomos pro oftalmo, realmente, ele teve uma perda severa da audição, ele usa o aparelho até hoje, mas poderíamos ter tratado antes se tivéssemos detectado, né? Então a importância de, eu falo assim, gente, desconfiou de alguma coisa, vai. Nem tudo é loucura na cabeça da mãe. Nem tudo. E eu vou te descrever um outro cenário. Se de repente vocês não tivessem investigado, ele poderia ter se isolado, ter perdido o interesse pela escola e começado a dar trabalho dentro da sala. Exato. Ia passar por um TDAH. Já seria, olha, além de não ser diagnosticado certo, e eu lembro das coisas horrorosas que a escola disse na época, e ele poderia, assim, a gente não teria colocado o aparelho, não teria, e hoje está ali, fazendo faculdade, está na federal, extremamente culto, vida normal, e a gente poderia ter comprometido isso lá atrás por todas essas questões. Doutora, uma dúvida, o autismo, ele tem manifestações diferentes, porque como fala de reações de comportamento, reações diferentes para a mulher e para o homem ou não? São os mesmos sintomas? Não, tem sintomas diferentes. Porque a mulher se expressa de uma forma, o homem de outra. Então, como tem a ver com a forma, né, dessa comunicação, eu acredito que pode ser que seja diferente, né? Existem algumas características que diferem os dois. Bom, em primeiro lugar, acho que vale a pena dar uma comentada que hoje a proporção de diagnóstico ela é bem assimétrica. A gente ainda tem 4:1. 4 meninos para cada menina diagnosticada. Acredita-se que ainda haja subdiagnóstico entre as meninas. Talvez essa proporção não seja tão diferente assim entre os 2 gêneros, Silvia. Mas assim, ainda existe, eles são mais diagnosticados do que elas. E as meninas, elas normalmente vão ter comportamentos um pouco mais rígidos. Vai ser um comportamento de não querer mudar a rotina, não aceitar mudanças dentro do seu padrão de alimentação. Então, as meninas, elas têm muito mais um perfil de rigidez mental, né? E quando acontece o autismo nas meninas, normalmente está mais associado com atraso intelectual do que nos meninos.
tá? Então você vai ter uma proporção maior de meninos com diagnóstico, eles vão ter comportamentos muito mais agressivos, um perfil muito mais heterolesivo ou autolesivo, então eles têm um comportamento um pouco mais agressivo e pesado, essa é uma diferença entre os dois, né? E eles têm menos, a prevalência entre eles de atraso intelectual é menor, um pouco menor do que o das meninas, então tem algumas diferenças aí entre os gêneros mesmo, sabe? Nossa, que interessante. Doutora, a gente poderia ficar falando sobre horas, mas por horas, mas a gente precisa encerrar. Toda vez que a gente encerra o nosso bate-papo, como se chama Casamento e Comportamento, a gente pede uma dica de comportamento dentro desta área. Então eu gostaria que, para encerrar esse bate-papo extremamente esclarecedor, eu queria perguntar muito mais coisas que eu tinha separado aqui, né, mas a gente tem o tempo. Qual seria o seu comporte-se, né? Qual a dica que a senhora entrega para as pessoas em relação ao autismo, sobre o autismo? Eu entrego um casamento de conhecimento com amor. Assim, busque se informar, busque conhecer, entender e ame, porque o ato amoroso, né, principalmente dos pais, e o pai, né, seja um bom companheiro para essa mãe quando tem um filho autista na família. Isso faz muita diferença, tá? Faz. A criança amada, ela vai ter mais chances na vida do que a criança que não é amada. Ela vai acreditar mais nela, sabe? Ela vai explorar mais. Que lindo, obrigada. Patrick, você é amado por nós, tá? Lindo. Doutora Samantha, muito obrigada por tanto conhecimento, por tanta informação. Estamos todos, né, sedentos, né, por essa... Né, por saber como atuar, como trazer para nós, como abraçar, né, esses novos comportamentos. Então, muito obrigada. E para vocês que estão nos assistindo, comportem-se.